Atos, capítulo 8. Atos 8, que leremos do verso 26 ao verso 40. Atos 8, de 26 ao 40. O texto diz assim: Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então, disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então, o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui a água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Oremos mais uma vez. Santíssimo Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome. E neste momento tão sublime a nós, suplicamos que tenha misericórdia de nós e fale conosco e ajude-nos na compreensão da tua palavra. Ajuda, Senhor, para que possamos crescer, amadurecer e tomar, ó Deus, não somente um conhecimento teórico, mas um conhecimento prático, a fim de que teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Pois sabemos, Senhor, que o teu poder, ó Deus, o teu evangelho é o único que de fato pode mudar as nossas vidas, atitudes, pensamentos e tudo mais que realizamos. Oramos no nome do Cristo Jesus. Amém. Atos capítulo 8 traz mais uma vez a história de Filipe. A história não, cita mais uma vez Filipe, né? Filipe é citado 3 vezes aí, desde que nós começamos a ler o texto a partir do capítulo de número 6. Ele é citado como um dos 7.
Depois ele é citado, como nós vimos na semana passada, fazendo muitos milagres, né, naquele contexto todo terrível da grande perseguição da igreja. No versículo 4 do capítulo 8, vemos Filipe, a partir dali, Filipe pregando em Samaria, né? Olha aí o versículo 5. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Então, o nosso contexto é esse. Filipe e muitos outros cristãos deixaram Jerusalém e foram pregar o evangelho, né, em áreas circundantes. Então, ele saiu da sua tranquilidade ali e passou a pregar em outras regiões, vamos dizer assim. Primeiro momento, Samaria, como acabamos de ver. Um lugar normalmente evitado pelos judeus, como a gente aprendeu também. Depois a gente olha para o texto aqui e vê que Filipe começou a pregar o evangelho e realizou uma série de milagres. Lembrando que os milagres tinham essa função de acompanhar os pregadores do evangelho, aqueles que estavam anunciando as boas novas, como comprovação daquilo que eles estavam fazendo. Enquanto eles iam pregando, os milagres iam acontecendo. Por que isso era necessário? Naquele período, especificamente, nós temos um crescimento do evangelho. E esse crescimento, essa expansão, ela precisava da corroboração da ação de Deus para testemunho daqueles que estavam anunciando o evangelho. E também havia uma série de falsos pregadores, né, falsos profetas, que vinham anunciando muitas coisas a respeito, inclusive, do próprio Jesus. Jesus, como tomou grande fama, muitos aproveitadores começaram a citar Jesus e a ensinar Jesus, o que Paulo vai chamar lá na frente, né, de outro evangelho. Uma mensagem que parece ser evangelho, mas não é. Uma mensagem que tem cara de evangelho, mas não é. Então, aqueles homens que vão caminhando com o evangelho, pregando o evangelho, vão sendo, como se Deus estivesse carimbando, chancelando a obra deles. E nós vimos um desses enganadores, né, no último sermão, quando nós vimos aí, a partir do verso 9, Simão, o mágico, Simão enganador, aquele que fazia truques para ganhar dinheiro, para ter fama, para assumir um lugar de destaque na sociedade, né? E este mesmo Simão tenta, em seguida, comprar o que seria o poder de Deus, a ação do Espírito Santo ao curar, ao transformar, ao fazer com que aquelas pessoas que ouvissem o Evangelho mudassem de vida efetivamente. E notem, algo importante da gente citar aqui. Apesar dos milagres, o grande movimento que havia quando as pessoas se convertiam era mudança por completo. E isso muitas vezes é deixado de lado, porque dá-se ênfase naquela pessoa que foi curada, naquela pessoa que teve a sua visão restaurada, ou o coxo que passou a andar. Mas a grande questão é que a gente não consegue perceber nas entrelinhas, porque lemos descuidadamente, que grandes transformações havia na sociedade quando essas pessoas passavam a ser transformadas. As pessoas que faziam negócios e eram desonestas abandonavam a desonestidade. As pessoas que tinham lá relacionamentos quebrados em suas famílias começavam a trabalhar esses problemas. A vida em sociedade melhorava. A vida em comunidade avançava cada vez mais. E isso nós podemos perceber no texto, porque o texto vai dizer para nós que muitas pessoas se convertiam, havia paz entre os irmãos, um cuidava uns dos outros, como a gente viu no capítulo 2, né? Que as pessoas vendiam seus bens se tinha um irmão necessitado, para ajudar o outro, para caminhar com o outro e tal. Só que isso não dá ibope, né? Isso não chama a atenção, mas é um fato, isso acontece. Porque aqui, queridos, nós temos uma personagem que vai aparecer assim no livro de Atos e desaparece, sendo citado diretamente.
aparece e desaparece, aparece e desaparece. Os estudiosos, inclusive, sugerem que o nome não deveria ser Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo, porque é ele que vem trabalhando ali nas entrelinhas. Na verdade, precisamos até corrigir isso no nosso pensamento. A grande estrela ali, não estrela, mas a grande personagem que vai atuando ali é o Espírito Santo. Por que eu digo estrela? Porque quem brilha aqui é aquele que o Espírito Santo vai apontar, que é Jesus, ok? Mas o Espírito Santo vai conduzindo a história, vai convertendo, vai transformando, vai chancelando os milagres, vai falando diretamente, e nesse caso aqui nós temos uma ação muito interessante depois do capítulo 2, que o Espírito vai fazer com Filipe, não é? Então, esse aqui é o nosso contexto. Após esses grandes milagres e como resultado do seu trabalho, muitas pessoas se voltam para Cristo e Filipe continua a sua caminhada. E algo interessante da caminhada aqui de Filipe, que a gente vai perceber, é uma obediência, é uma atenção naquilo que Deus fala e chama a atenção de Filipe para que ele faça e ele execute, e ele prontamente executa. Quão claramente ouvia e obedecia a Deus esse tal de Filipe. Lembrando que esse é o mesmo, citado no capítulo 6, que é escolhido pela igreja, que a igreja vê nele grande capacidade e grande servo de Deus. Ele é citado como um desses homens dignos de serem escolhidos para cuidar das viúvas, dos órfãos, dos pobres. E aqui tem algo interessante que a gente vai ver mais à frente, lá pelo capítulo 13, que a igreja, quando ela escolhe os seus, guiados pelo Espírito, ela pega os melhores em suas atividades e coloca para trabalhar. É interessante perceber isso, não é? Às vezes, nós tememos quando alguém do nosso meio diz que quer ser pastor, principalmente a família. Ou alguém quer trabalhar no campo missionário. Ai, meu Deus, o que vai ser? E se não arrumar uma igreja para trabalhar? E se não for para o campo missionário assim ou assado? Aí a gente vai ver o texto sagrado dizendo assim, olha, o Espírito Santo escolheu a Paulo e a Barnabé. O maior teólogo de todos os tempos foi para onde? Ele ficou na faculdade, no seminário ensinando, há espaço para isso, obviamente. A Bíblia chama também, em outros momentos, que o Espírito Santo separou, né, capacitou, conduziu apóstolos e mestres, doutores, né? Mas o Espírito Santo pega aquelas pessoas que estão dispostas a trabalhar, que se dedicam à obra e conduz para o que bem lhe apraz, para cumprir aquilo que Deus predeterminou. E o nosso texto começa aqui, no versículo 26, que diz: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Obediência de coração. Aquele que de fato obedece o seu Senhor, ele vai gozar de privilégios. Pregação do Evangelho, comunhão com o Senhor e realizações inimagináveis. Aquele que obedece o seu Senhor vai gozar de privilégios, vai gozar de ações que ele nunca imaginou presenciar. E no nosso caso aqui, a maior de todas elas, a salvação de pessoas. Nós falamos pela manhã, não é? A dificuldade que a gente tem de se envolver na pregação do Evangelho efetivamente. Há espaço para todos, quando se colocam dispostos a servir ao Senhor, quer seja aqui, quer seja ali, quer seja lá, quer seja aqui no nosso bairro, quer seja com os nossos vizinhos, nossos amigos, testemunhando com familiares, pregando o Evangelho para amigos, parentes e conhecidos. Em todos os lugares, aqueles que obedecem ao Senhor vão gozar de uma experiência inimaginável. E perceba,
porque a obediência é uma das características de Filipe. O verso 26 termina dizendo assim, a segunda parte diz, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Há uma ordem do Espírito, do anjo do Senhor aqui, o que nós chamaríamos de teofania, não é? Dessa aparição de Deus ou do enviado de Deus. Ele dá uma ordem a Filipe e prontamente Filipe obedece. Filipe, o anjo diz para ele ir em direção ao deserto, porque havia um movimento do Espírito Santo acontecendo em Samaria. E Filipe era assim, estava ali no auge, estava bem no meio daquele movimento. Não seria mais prudente deixar o grande evangelizador Filipe ali para acertar as coisas, continuar evangelizando e resolver as coisas? O Espírito Santo diz para Filipe, Filipe, sai daí. Você já fez o que tinha que fazer aí, agora vai para o deserto. Como assim? Uma multidão aqui se convertendo. Tem uma igreja sendo plantada aqui agora. Eu tenho que ficar aqui. O Espírito diz, o anjo diz, vai para o deserto. Havia um propósito para Filipe ir para o deserto. E a gente olhando assim, a gente pode pensar, não é? Não parecia ser um momento certo para mudar um novo local, para ir para um novo local. O trabalho estava apenas começando em Samaria. Para aqueles que não leem um pouco mais de atenção à Escritura, porque já teve alguém passando ali por Samaria e pregando a salvação. Lembram disso? João capítulo 4. A partir do verso 30 ali, a gente vai ver que tem o evangelista ali, o próprio Deus andando no meio do povo. E conversa com aquela mulher, a mulher se converte, chama outros e uma multidão se converte. A semente já havia sido ali semeada. O Senhor já estava regando algumas coisas ali. E quando Filipe chega e fala do Evangelho, aquilo brota de uma maneira incrível. O Senhor já havia passado naquele local, deixando muito claro que o trabalho é do Senhor. Mas Ele nos dá esse privilégio de fazer parte desse trabalho. Como diz os estudiosos mais profundos de missões, a missão é de Deus. Nós somos ferramenta dele para que os propósitos dele se cumpram. E o que Filipe fez? Obedeceu. Importante notar, queridos, que não importa o quão diferente era a palavra que Filipe esperava. Não importa aqui a direção, não importa quão estranho parecesse. Muita gente, deserto. Grandes sinais e maravilhas, ninguém. Tranquilidade, sol escaldante, problemas à vista. Provavelmente assentados, pregando o evangelho para muitas pessoas, no deserto, correndo atrás de uma carruagem. Filipe confiou em Deus e não no seu julgamento. Irmãos, e aqui eu gostaria de fazer um parêntese muito interessante. Pelo menos da minha perspectiva, é muito interessante. Se tem algo terrível no coração daqueles que se dedicam exclusivamente ao trabalho, da pregação do Evangelho, que não tem trabalhos seculares, como no caso de pastores, evangelistas, missionários, se tem algo terrível que muitas vezes efervesce no nosso coração, é o momento de ir ou não ir, de ficar ou não ficar. E aqui é um tapa na nossa cara quando nós duvidamos. É óbvio que um anjo do Senhor apareceu para ele e disse para ele o que ele tinha que fazer. Mas está mais do que comprovado que não bastam sinais miraculosos, espetaculares, para um coração duvidoso. Muitas vezes as situações, todos os eventos estão gritando para nós e nós não enxergamos, nós não ouvimos, melhor dizendo. Muitas vezes está estampado assim, em letras garrafais e a gente não entende a vontade do Senhor para a nossa vida. O anjo do Senhor manda ele ir. E ele ouviu e foi. Simples assim. E obedeceu. Segundo, o Espírito manda ele se aproximar do carro e acompanhá-lo. E ele, mais uma vez, obedeceu. A obediência se estendeu ao ponto dele pregar o Evangelho
clara e simplesmente para aquele homem que estava ali na carruagem. Verso 27. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então, disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Primeiro momento, o anjo do Senhor diz a Filipe. Segundo momento, o Espírito chega para Filipe e dá uma outra ordem. Olha o verso 29. Então disse o Espírito: aproxima-te. O terceiro imperativo que Filipe recebe aqui, para ele se aproximar daquela carruagem, porque era importante que ele falasse aquele homem. Mas antes da gente conhecer um pouco mais o etíope, é interessante percebermos que na Bíblia nós vamos ver muitos exemplos de pessoas que obedeceram, mesmo quando o que foi dito para eles pareceu um tanto estranho. Eu acho que, na minha perspectiva, o mais terrível momento desses é Abraão, que chega a preparar a mesa de sacrifício para imolar o seu próprio filho, não é? Em total obediência. Além de Abraão, nós podemos perceber Noé, que construiu uma arca no deserto. Quem constrói um barco no deserto? Percebeu? Quem é que sai daquela multidão para ir para o deserto? Quem obedece. Quem está suscetível ao que o Senhor está falando. Ainda, o próprio Abraão deixa sua casa, seus negócios, tudo, sua família, e passa a se mover em direção àquilo que Deus havia prometido, simplesmente obedecendo. Né? Sai da tua terra e eu te mostrarei aquilo que eu vou fazer. E Abraão simplesmente faz isso. E às vezes a gente tem Abraão como, sei lá, alguém que anda de barraca por aí, né? Esses andarilhos, pessoal, herança dos anos 70 aí, né? O chamado hippie. Abraão era um homem completamente diferente dessa perspectiva que a gente vê. Para Abraão sair da sua casa e obedecer ao Senhor, ele tinha que movimentar um exército de funcionários. Era muita grana, era muito dinheiro, eram muitos negócios que eram feitos. A gente vai ver isso no decorrer de Gênesis e aprender claramente com ele, que ele obedece, mas essa não era uma ordem fácil de obedecer. Nós vamos ver ainda Gideão, que entra em guerra com milhares de soldados inimigos, apenas com 300 homens. Nós podemos citar também o grande Moisés, que enfrentou Faraó. Pedro, que anda sobre as águas, outra ordem terrivelmente difícil. O grande Ananias, não o marido de Safira, mas o grande evangelizador, aquele que recebe o apóstolo Paulo e caminha com o apóstolo Paulo, esse que recebe ele em casa, depois de ouvir o próprio Espírito Santo dizendo assim: olha, vai chegar alguém na tua casa aí, sabe quem é? Aquele cara que está matando todo mundo. O que a gente faria? Percebeu? Cada um desses homens ouviram que parecia ser ordens estranhas de Deus, mas todos eles obedeceram. Queridos, é algo interessante para a gente refletir também. Deus não perde tempo falando com pessoas que não estão compromissadas com o Evangelho. Como assim, pastor? É exatamente isso. Deus, ele vai chamar, capacitar, vocacionar quem vai trabalhar exatamente da forma com que ele quer. E aqui a gente tem algo interessante para refletir. Algumas pessoas vão pensar que Deus violenta a vontade humana, mas isso não acontece. É algo difícil de lidar, efetivamente. As nossas escolhas, aquilo que nós somos e fazemos, com a soberania de Deus, não é algo fácil de se equilibrar. Mas perceba, todo aquele que se coloca disposto a caminhar efetivamente com o Senhor, vai receber do Senhor aquilo que o Senhor tem
para que se cumpra a vontade dele. Mas a grande questão é que nós nos perdemos em sonhos particulares, egoístas, como acabamos de ler em Tiago, com o nosso presbítero Kevin. Quando nós nos enrolamos e pedimos mal, porque a gente não sabe pedir, porque a gente pede para gastar com nossos prazeres, com realizações mesquinhas. De vez em quando temos um vislumbre do plano maior, do que está acontecendo na terra. De vez em quando a gente vê uma notícia, mas a gente já apaga ela da mente, porque a gente não quer pensar que nas estradas tem um monte de adolescentes sendo violentadas diariamente. A gente não quer pensar que as crianças que estão desaparecendo aí, não estão desaparecendo do nada. São pessoas que estão sequestrando crianças para as mais terríveis ações. A gente não quer pensar que existe um universo aí fora de problemas que a gente poderia levar luz, como nós cantamos agora há pouco. Levemos luz às nações pagãs. A gente não quer mexer com isso. Um pouco, quando a gente tem um vislumbre da dor que existe no mundo, geralmente a gente se afasta, se encolhe e foge, porque não, isso não é comigo. Até que esse comigo bata na nossa porta. Aí a gente desperta. Queridos, o Senhor chama, vocaciona aqueles que de fato estão interessados em servi-lo. Enquanto alguns de nós vai viver a vida assim, né? Deixa a vida me levar, né? E vai tentando realizações e projetos alheio completamente a uma ordem que foi dada da mesma forma, da mesma importância que Filipe recebeu aqui. A ordem da grande comissão. A gente meio que ignora, não é? Opa, mas tem um tal de ide aí, né? Tem um tal de fazer discípulo. Aí a gente se enrola aí de fazer, o importante é fazer discípulo, ou é batizar e tal. Aí a gente, como bom reformado, a gente senta para discutir essas coisas. Será que o eunuco foi batizado por imersão ou por aspersão? Se você não sabe do que eu estou falando, imersão e aspersão, você precisa vir mais à escola dominical. Será que o Filipe só jogou água na cabeça dele ou mergulhou ele no rio? Será que quem é esse tal de Etíope? Etíope, é o nome dele esse? A gente se perde nessas coisas e esquece do que está acontecendo ali. Um chamado. E nesse caso aqui, queridos, são todas ordens dadas pelo Espírito de Deus, por essa teofania, né? Teofania é a palavra que a gente usa na teologia para aparições de Deus. Então, perceba, quando Filipe ouve, é óbvio, é claro, é evidente que podem surgir muitas dúvidas, isso é claro. Mas como nós podemos ouvir Deus? Vamos dar uma pausa aqui agora, trazer as aplicações para o meio aqui do sermão. Vamos perceber. Primeiro, nós temos que querer ouvir a voz de Deus. Não como que tivéssemos poder de impedir a ação divina. A gente não tem. Se Deus quiser te usar, Ele vai te usar de qualquer maneira, seja positiva ou negativamente. Você faz algo ruim, Deus transforma aquilo em bem, para que haja mudança e transformação. Mas nós precisamos querer ouvir a voz de Deus. Calar toda essa loucura, esse barulho do mundo. Acalmar o coração numa tentativa difícil, profunda, mas que vai trazer benefícios. Ouvir a voz de Deus. Mas como que podemos fazer isso? Primeiro, precisamos ter um relacionamento real com Ele. Sempre insistindo isso com os irmãos. Precisamos de vida simples com Deus. Precisamos de constante leitura bíblica. Precisamos nos dedicar. Que palavra é essa? Quem é essa tal de Candace? É uma mulher? Do que ele está falando? Qual é o contexto aqui? Mas a gente prefere assistir filmes e mais filmes, séries e mais séries, perder horas e mais horas e não consegue passar um tempo de deleite com a Escritura. Talvez por medo
de mais uma vez ouvir a voz do Senhor, Ele dizendo assim, olha, sai de onde você está, que eu vou te mandar para outro lugar. Porque a gente morre de medo de mudanças, não é? Queridos, devemos levar a sério a nossa fé. Geralmente um professor, ele se dedica ainda mais quando ele tem um aluno interessado. Aqueles que não estão interessados, sobretudo nos nossos dias, são relegados àquele grupo que vai passar assim no bonde aí do que o governo estabelece, né? Não pode reprovar ninguém. Mas quando um professor, e está cada vez mais raro, encontra um aluno disposto a aprender, ele vai encontrar um professor disposto a ensinar. Perceba que é óbvio que o professor, ele vai motivar todas as crianças. Ele quer motivar todas as crianças, ele quer ensinar todos os seus alunos. Mas é óbvio que aqueles que estão interessados em ouvir, em aprender, eles absorverão e terão mais atenção do professor do que aquelas crianças, aqueles alunos que não são receptivos. E antes que você condene o professor, todos nós agimos assim. Nós despendemos a nossa atenção para aqueles que querem ouvir, ainda que seja apenas um discurso egoísta a respeito de si mesmo. Olha como eu sou isso, olha como eu sou aquilo, olha como eu sou bom naquilo outro. Olha o meu filho, você viu? Está estudando naquela escola, está aprendendo inglês. Você viu? Passou no vestibular. Meu filho é médico. E a gente não percebe, sabe, que o discurso, em sua maioria, é centrado em nós mesmos. Não há espaço para Deus aí. Não há espaço para Deus falando para nós. Filho meu, desperta, acorda. Eu estou te chamando para algo muito mais sublime. Talvez o mesmo seja verdade para todos aqueles que se dispõem a ouvir do Senhor. Como podemos ouvir de Deus? Segundo, temos que aprender a reconhecer a voz de Deus. Lendo a Bíblia aqui, construindo uma relação com Ele, certamente encontraremos uma relação muito mais profunda do que temos hoje. Mas a gente perde esse privilégio, sabe? De abrir a nossa Bíblia e dizer assim, Senhor, fala comigo. Senhor, eu estou tão perturbado, fala comigo. A gente prefere ficar cabisbaixo, abrir o nosso coração para ímpios, para a pessoa que não tem a mesma fé que a gente, a fé do Cristo, e vamos receber conselhos e tapinhas nas costas. Ou ter esfregado na nossa cara frases do tipo, mas você não vai lá na igreja? Coloque em fé essa prática aí, sendo que, na verdade, é Satanás esfregando na nossa cara o quanto que a gente não presta, o quanto que a gente é inconstante, o quanto que a gente é de ânimo dobre, uma hora está, outra hora não está. Uma hora eu tenho fé, outra hora eu não tenho. Outra hora eu leio, outra hora eu não leio. De vez em quando eu oro, de vez em quando não oro. Passo alguns meses vindo à escola dominical, as outras eu não venho. E tenho uma vida medíocre, um relacionamento com o Senhor e não sabe por quê. Muitas vezes não consegue avançar. Como podemos ouvir a voz de Deus? Primeiro, temos que querer ouvir a voz de Deus. Segundo, temos que aprender a reconhecer a voz de Deus. Os jovens e aqueles que se aproximam da igreja, a primeira coisa que aprende, como nós falamos com Deus? Através da oração, né? Como Deus fala conosco? Através da Escritura. Mas, pastor, Deus não pode falar de outras formas, Deus pode tudo, querido. Se Deus quiser trazer um anjo alado, inclusive, né? E aparecer diante de você, dar 2 tapas na sua cara e dizer assim, para! Vamos começar a cumprir aí a grande comissão? Ele pode. Mas, via de regra, ele usa a Escritura para falar conosco. Ele poder não quer dizer que ele vai fazer. E é por isso que alguns de nós se perdem em ficar indo atrás desses Simões da vida aí, né? Esses falsos profetas. Por isso que muitos de nós preferem alguns movimentos que são mais, né? Avivadinhos, porque a gente quer sentir alguma coisa, ouvir alguma coisa e dizer, saindo assim, olha,
esse culto foi uma bênção. Por que, irmão? O outro não foi? Por que esse foi? Porque você sentiu alguma coisa? Quer sentir alguma coisa, querido? Abra a Escritura. Fale com Deus. E Ele vai falar com você. À medida que nos familiarizamos com a palavra de Deus, seremos capazes de reconhecer as vozes que não são do Senhor. Por isso que tem muita gente perdida por aí. Por isso que esses movimentos crescem. Porque não leem as Escrituras. O mestre disse: errais, porque não conheceis as Escrituras. Sabe por que vocês não me conhecem? Porque ela testifica de mim. Ela fala de mim. Se você for fazer um checklist, aí eu vou preencher todas as características e os itens necessários para dizer assim, esse é o Messias. Só que você não conhece o livro. Mas como ter certeza absoluta que é Deus falando com a gente? Como podemos ter certeza? Primeiro, se contradiz a Escritura, não é Deus falando. Não vem de Deus, porque Deus é consistente. Deus, Ele promete, Ele cumpre. Se está na Escritura, vai acontecer. E alguns aspectos importantes precisamos falar sobre as profecias. Existem 3 aspectos. Profecia que já aconteceu, que está acontecendo, ou que vai acontecer. Não se perca com isso. Poxa, mas isso não aconteceu ainda. Vai acontecer. Como podemos ter certeza? Segundo, se não traz glória a Deus, querido, não vem dele. Deus não divide a sua glória com ninguém. Se o que você está vendo, aprendendo, lendo, até mesmo da Escritura, porque a gente pode errar, não por causa da Escritura, mas da nossa interpretação, é por isso que existem muitas seitas por aí. Se está errado, foi a nossa percepção equivocada, que não entendeu o que a Bíblia estava dizendo. Princípio segundo, se não traz glória a Deus, abra os olhos. Se está exaltando demais você, se está falando mais de você, ainda que pareça que está falando de Deus de vez em quando, isso é muito comum com música, né? Cita Deus aqui, mas eu, meu, para mim, quando aquilo para mim. Acontece muito isso, não é? Terceiro, devemos parar de focar em nós mesmos e nos concentrar na vontade de Deus. Filipe estava disposto a ir onde Deus queria e fazer o que ele queria que ele fizesse. Percebeu? Por isso que eu dei aqueles exemplos de mais complicados, né? De que ir para um lado ou ir para outro. Tudo parece dizer, fica aqui. E tudo parece dizer, não vai. E às vezes a gente perde uma oportunidade que Deus nos deu. Uma dica, e talvez a maior de todas elas, queridos, sobre essa questão da leitura bíblica. Nunca é sobre nós. Se seu coraçãozinho está ficando quentinho ali, olha, e Deus olha só como aconteceu isso na minha vida, olha só como é meu, foge disso que é o seu maior inimigo gritando aí dentro, para você mesmo. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Você é muito importante. É Satanás cochichando no seu ouvido. Mas quando você entende o porquê dele, por ele e para ele são todas as coisas, tenha certeza, é Deus falando para você. Quer ver um exemplo da cultura pop interessante? Um filme de 2003, chamado Todo-Poderoso, com o famoso Jim Carrey, que interpreta a personagem chamada Bruce, né? Recebe todo o poder para fazer o trabalho de Deus. Alguns vão confundir, dizer que ele virou Deus. Não é isso, tá bom? Deus continua lá. Deus apenas passou o emprego dele, entre aspas, segundo a narrativa do filme, para ele durante algum tempo. E todas aquelas palhaçadas feitas com maestria pelo Jim Carrey, que a gente ama, né? Pelo menos eu amo. Você percebe que, ao longo do filme, ele vai se atrapalhando e tal. No primeiro momento, ele faz aquilo que todos nós gostaríamos. Ele atende positivamente todos os pedidos.
Se você não assistiu, assista, tá bom? Ele atende, o nome é Todo-Poderoso. Ele atende todos os pedidos. Aí tem, assim, a Mega Sena americana, por exemplo, dando um prêmio de, sei lá, 800 milhões. Só que teve muita gente que pediu para ganhar na Mega Sena. Aí, quando sai o resultado, milhares de pessoas ganharam. O prêmio é reduzido a 100 dólares, a 50 dólares, por exemplo. O que acontece? Eles começam a quebrar tudo. Por quê? Porque receberam, todo mundo pediu aquilo. Porque a maioria quer ganhar dinheiro, a maioria quer ficar rico. E ainda diz assim no discurso, assim, olha, se eu ficar rico, eu vou dar casa para todo mundo. Se eu ficar rico, eu vou fazer aquilo, eu vou dar uma oferta boa para a igreja. A maioria não vai nada. Vai nada. Está cheio de exemplo disso aqui na Escritura. A gente acabou de ver um exemplo desse, né? Vou vender um terreno e vou mentir para Deus. Aí, na caminhada, Bruce percebe que o mais importante não era sobre ele. E ele tem um diálogo muito interessante com o personagem ali, que diz assim, ok, no final ele está lá para bater as botas, o que você quer? Eu quero a paz do mundo, eu quero que todas as criancinhas fiquem bem. O que você quer? Não, mas eu quero que não tenha mais guerra. O que você quer? Aí ele começa a orar de fato, e diz assim, ele cita a esposa dele, que já tinha ido para o espaço, o relacionamento dele, e diz que tudo bem se ela não quiser voltar, mas ele queria que ela ficasse bem. Aí, com o poder que ele recebeu, ele ouve as orações dela, que está pedindo para ele ter sabedoria. Ela não sabia que ele tinha todo esse poder. A grande questão, queridos, é que Bruce mudou quando ele pediu algo que não era para ele. Altruísmo, verdadeiro, profundo. Olhou para o lado e percebeu que não era sobre ele. Tiago, né? Capítulo 4, os 2 versículos aí. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Se queremos ouvir e obedecer a Deus, temos que parar de ser tão egoísta e passar a ouvir e a obedecer. Ouvir conselhos de quem ama você. Ouvir conselho do seu pastor. Ouvir conselho da sua liderança. Ouvir conselho de pessoas mais experientes. Se esses conselhos glorificam a Deus, estão ali envoltos em princípios bíblicos, são bons conselhos para ouvir. Mas se é ali enlameado por opinião própria, casou, não deu certo, você para. Deixa, não tem problema viver assim. Deus sabe de todas as coisas. Sabe, esses conselhos do inferno? Porque é mais fácil abandonar tudo, começar um novo projeto e não terminar. E ficar voltando e voltando de novo, e faz de novo, e faz de novo, e não consegue ouvir Deus falando claramente assim, olha, regularidade, vida simples. A maioria de nós, como eu falei de manhã, não foi chamado para grandes coisas. A imensa maioria de nós é isso aqui, ó. Povo simples, mas que ama o seu Senhor. Povo que não vai fazer grandes coisas, mas entende que a maior de todas elas já foi feita por alguém. E ter uma vida extraordinariamente simples, dentro do ordinário, ouvindo a voz de Deus. Filipe saiu daquela multidão e faz o quê? Vai para o deserto. Tem uma carruagem e ele se aproxima dessa carruagem. E chegamos à segunda e última divisão. Quando obedecemos e ouvimos a Deus, focamos no que importa. Quando obedecemos e ouvimos a Deus, focamos no que importa. A gente não se perde em tantas coisas, sabe? Não pense demasiadamente demais sobre você mesmo. Alguns de nós deveríamos estampar isso, tatuar isso no nosso coração. Não literalmente, pelo amor de Deus. Então, aparece aí a segunda personagem. Aliás,
quarta personagem, né? Porque você tem o anjo, Filipe, o espírito e agora o eunuco. Eunuco é como se fosse um estado ou um título, certo? Além disso, não era alguém comum. O texto diz que era alguém que trabalhava com o dinheiro de Candace. Alguns estudiosos vão dizer que Candace não é um nome também da pessoa, de uma rainha chamada Candace, mas vão apontar para uma direção de que, na cultura etíope, havia a ideia de que o rei era um ser divino. É muito comum isso, né, em muitas nações. No Japão é assim, né? No Oriente Médio, em alguns casos, é assim. A figura do rei, do grande líder, é uma figura divina. E ele não se envolve com coisas ordinárias. Ele não se envolve com pagar contas, com administrar. Ele elege alguém. E nesse caso aqui, os historiadores vão dizer que Candace era o título da rainha-mãe, da mãe do rei, que se envolvia nessas práticas, porque o rei era tido como rei, como Deus. Então, essa Candace elegia alguns funcionários. E no caso aqui, você tem um eunuco, alguém que era eunuco e tesoureiro, não é? E nós vamos aprender que, às vezes, pode se referir a um homem que se tornaria eunuco para supervisionar o harém desse rei, né? Ou seja, era emasculado, era feito uma cirurgia para tirar as genitálias masculinas, né? Então, ele tinha essa responsabilidade de cuidar do harém e não ia poder ter nenhum tipo de relação nesse sentido. Então, o homem era um oficial importante e parece, né, que estava procurando por Deus. Havia uma vontade dele de conhecer o próprio Deus. De onde a gente tira isso? Olha só. Verso 28. Estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Nós falamos várias vezes aqui, não é? Que a Bíblia não era algo assim comum como a gente tem hoje. Que se a gente não tem o livro, a gente abre um aplicativo, entra na internet e tem. Não era assim. Era algo terrivelmente difícil. Então, note, para esse homem ter uma cópia de Isaías, ele deveria ser alguém rico e importante. Ou não se rico ele propriamente, mas está ali envolvido, de alguma forma, com riqueza, que ele teve acesso a uma cópia do profeta Isaías. E aqui entra o Espírito Santo, que diz para Filipe, outra ordem, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Verso 30. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vem lendo? Quando obedecemos e ouvimos a Deus, focamos no que importa, queridos. E Filipe focou em obedecer o seu Senhor. Então, o principal trabalho de Filipe era estar ali, correndo em volta da carruagem, para aproveitar uma chance e falar do Evangelho para aquele homem. E olha que coisa interessante. Queridos, nós precisamos estar perto das pessoas para falar do Evangelho. Se tem uma prática terrível no nosso meio, é que todo lugar que a gente vai, a gente identifica alguém que é crente, ainda que não seja da mesma denominação, a gente se une e faz um clubinho de crente. Isso é legal, mas não deve ser o nosso foco. Vai no horário de almoço, quem que a gente chama? O pessoal crente. Por quê? Não, na hora do almoço a gente vai comer rapidinho para fazer reunião de oração. Senta lá nas divisões lá para trabalhar, vai preferir sentar ou perto de crente, ou pelo menos alguém que não seja assim, contrário à nossa fé. Né? Esse negócio de ideologia hoje, não quero sentar perto dessas pessoas, não. Não podemos simplesmente nos reunir como crente. Isso é algo que a gente sempre fala aqui nas nossas reuniões de planejamento. Né? Isso me causa assim, sabe?
Crente tem mania de se reunir com crente, para crente, tudo para crente, fica assim, para dentro, para dentro. A gente, às vezes, quer até proibir que pessoas de fora visitem os trabalhos, com desculpas de que não tem dinheiro, que não vai dar, que a gente tem... Né? A gente discutiu isso recentemente na reunião da SAF, né? Não. A porta tem que ser larga. E no sentido literal, tá? Não esse outro sentido aí. A gente tem que trazer as pessoas para perto. A gente tem que caminhar com as pessoas. É óbvio que é bom ter comunhão com os nossos irmãos. É óbvio que é bom caminhar com alguém que tem as mesmas ideias, que não vai, a gente vai estar sentado, o cara vai abrir lá um cigarrão e fumar, ou vai estar enchendo a cara, ou compartilhando. Dá uma olhada aqui, ó, nesse aqui, ó, você viu? E ali você tem pornografia, e ali você tem desonestidade, e ali você tem vícios. A gente quer andar com quem tem virtudes, com quem vai apresentar coisas boas para a gente. A Escritura até nos orienta a caminhar nessa direção. Mas não confunda isso com não cumprir a vocação que o Senhor te deu, que é falar de Cristo. Nós temos que planejar esse tipo de encontro, ser intencional. Aquela pessoa, eu vou falar, aquele rapaz sempre dá um oi e é tão educado comigo, eu vou falar, vou me aproximar dele. Aquela moça é tão gente boa, vou falar, vou me aproximar dele. Intencionalidade. Estou aqui, ó, correndo do lado da carruagem. Não, a gente prefere o quê? Vou pegar carona com alguém que é crente. Vou esperar passar alguém aqui da minha igreja, porque eu não vou pegar carona com esse negão aí, não. Eita, falei. Estava me segurando aqui, porque etíope é negão, tá bom, gente? Não é um equívoco dizer que esses que são chamados, tanto aqui como em Jeremias, em outro momento, era alguém de pele negra. Precisamos estar atentos a uma oportunidade de compartilhar a nossa fé. Intencionalidade. Ou refletir sobre aquele susto que a gente toma, sabe? Alguém pediu oração por mim e você faz assim, opa! Manda uma mensagem. Pastor, vamos visitar? Eu não quero fazer isso com você não, queridão. Quero que você vá. Eu quero que você apresente o Evangelho. Eu quero que você desfrute. Eu quero que você sinta a mesma alegria que nós temos sentido nos últimos anos, de você falar do Evangelho e surgir aquela dúvida no coração da pessoa, e a pessoa querer aprender mais e mais, e você fala mais, e você apresenta Jesus, e aquilo faz sentido em pouco tempo ou não. Estamos batizando a pessoa aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Eu quero que você desfrute disso, de uma alegria indizível, de um coração pulsante, e dizer assim, obrigado, Deus, porque eu pude compartilhar do Evangelho para essa pessoa. Obrigado, Senhor, porque eu não foquei em mim mesmo, eu falei de Ti. E Felipe corre ao lado da carruagem. O texto diz, ele corria. Não seremos capazes de compartilhar o Evangelho com os outros, a menos que estejamos nos esforçando, ficando próximo e prestando atenção, estando atento ao que Deus está falando, a que o Espírito está direcionando. A pessoa está sempre querendo estar com você. A pessoa está sempre querendo almoçar com você. Está sempre tirando dúvidas com você. Você se enrola às vezes e quer discutir coisas que não cabe para discutir com essa pessoa. E você quer, a pessoa mesmo envolvida pela sua inexperiência, quer tirar dúvidas com você que não vai acrescentar nada à vida dela. Mas a pessoa muitas vezes quer criticar. A pessoa muitas vezes quer apontar erros que ela nem sequer sabe do que ela está falando. Qual que é o seu papel? Limpar tudo isso da conversa. E dizer assim, olha, eu posso responder isso aí para você, mas antes, deixa eu te falar algo. Aí você fala do mais importante. Essa semana eu tive um diálogo muito interessante com o meu barbeiro. E ele veio me perguntar, justamente de Atos capítulo 2. Eu olhei assim e falei, Deus, obrigado. Vamos lá.
Não, mas porque aqui, tal, as línguas de fogo, tal, não sei o quê. Eu falei, cara, eu posso te responder isso. Mas deixa eu te contar primeiro qual que é a ênfase do texto aqui. Não é isso que você está querendo saber. Não, mas e tal, e ficou naquela discussão e tal, e eu tentando tirar, né? Eu falei, Deus, me dá paciência. Aí toca Atos 2, de uma banda estranha que tem por aí. Mas era Atos 2. Eu falei assim, que banda é essa aí? Ele falou e tal, eu falei, legal. Ok, vamos falar de Atos 2. Eu mostrei para ele que a ênfase ali estava no poder de Deus transformando as pessoas. Que o milagre era duplo, era no falar e no ouvir. E que o resultado daquilo foi a conversão de milhares de pessoas. Não era a ênfase, não era a língua de fogo. A ênfase não era o sapatear, não era a terra tremendo, mas a ênfase era o poder de Deus, que havia sido anunciado, predito por Jesus, em Atos capítulo 1, e deixando claro para ele, creia, o poder de Deus é que muda e transforma as pessoas. Esqueça essa ênfase que o mundo atual dá. Estratégia de Satanás para tirar a nossa atenção. Entenda, Jesus é a revelação máxima de Deus. Jesus é aquele que vai apresentar para nós a salvação real e verdadeira. E a gente se perde em ficar discutindo se era de língua, de fogo, o texto não dá ênfase nisso. O texto cita aquilo e vai embora. Faça o mesmo. Mas para isso você precisa entender. Precisa vir à escola dominical. Precisa aprender, fazer curso, se capacitar. Né? Essa é outra coisa interessante. Na nossa profissão, ou quando a gente quer muito uma coisa, a gente estuda, a gente separa tudo, faz um curso aqui, faz dali e tal, mas a gente falou, vamos estudar a Bíblia? Aí tem aqueles que têm 20, 30 anos de igreja, aí você fala alguma coisa do tipo, como eu acabei de falar, fica assim, ó. Nunca tinha ouvido falar disso. Bom, aqui esse discurso não cola. Porque para quem está aqui há algum tempinho já sabe, eu repito isso aqui várias vezes, a ênfase de Atos, capítulo 2. Qual a chance, gente, de eu estar pregando numa série de Atos, e cortar meu cabelo, está tocando Atos na TV, o cara vem falar para mim, tirar uma dúvida sobre, sem saber que eu era crente. Aí ele mesmo foi construindo na cabeça dele, né? Você vai em alguma igreja? Você já estudou? E ele chegou à conclusão, você é pastor, né? Porque todo mundo que conhece a Escritura precisa ser pastor. Entendeu? A conclusão equivocada? A minha vontade, de verdade, naquela hora, é dizer assim, não, querido, eu não sou pastor, não, eu só leio a Escritura. Porque todo mundo que lê e explica daquele jeito precisa ter feito teologia. Não. Basta apenas ler, estudar a palavra. Sabe o que Felipe fez? Felipe está correndo, né? Fala Shazam e pula para dentro da carruagem dele, com fumaça ao lado dele, e luzes piscantes e tal. E o eunuco olha para aquilo e fica, uau! É isso que Felipe faz? Não é, não. O texto dá ênfase aqui 2 vezes. É algo muito interessante. Verso 30. Correndo Felipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreende o que você está lendo? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? Convidou Felipe a subir, a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo é esta. Aí ele cita Isaías, verso 34. Então o eunuco disse a Felipe, peço-te que me expliques. Estou com dúvida, eu posso te explicar. Você pode me explicar? Posso te explicar. Essa é a ênfase que é dada aqui no texto, assim, olha, verso 31. Como poderei entender se alguém não me explicar? Verso 34. Então o eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques. E Filipe explica. A profecia de Isaías, providencialmente, estava apontando para Jesus Cristo. A profecia de Isaías, que está muito clara aí, Isaías 53, versos 7 e 8, né? Que diz, foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração?
porque da terra a sua vida é tirada. Aí, o eunuco, o etíope, diz assim, de que ele está falando aqui? É dele mesmo ou de outro? Aí Filipe faz o quê? É Jesus. 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 Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Queridos, explique a Escritura. Dentro do que você conhece, se você está pelo menos alguns meses, 1 ano na igreja, você já tem condições de explicar para alguém. Filipe explicou para o eunuco. Filipe transformou a vida do eunuco. Filipe foi aquele que ouviu, obedeceu e abriu um leque de oportunidades para aquela multidão que ouviram, mas também para uma única pessoa. Por que Deus queria que aquele homem fosse convertido? Por que Filipe apresenta o evangelho puro e simples para aquele homem crer? Por que o Espírito não levou Filipe para as multidões? Porque Deus queria converter aquele homem especificamente. Deus não tem compromisso com multidões. Deus chama quem Ele quer, quando Ele quer. E um dos pais da igreja, um dos historiadores da igreja, vai dizer que aquele homem, etíope, africano, saiu dali, depois de aprender de Jesus, e foi pregar Isaías na África, naquela região. O quão disso é verdade, o quão nós podemos comprovar biblicamente, a gente não pode. A Bíblia não cita mais esse eunuco. Mas o que a Escritura vai deixar claro é que se Deus chamou aquele homem, Deus tinha um plano para aquele homem transformar outras pessoas em outros lugares. E sabe por que a gente pode afirmar isso? Mas, pastor, o senhor está falando de algo que a Bíblia não fala aí. Sabe por quê, queridos? Porque a vocação, aquela lá de Mateus 28, o chamado não foi para os apóstolos apenas. Não foi para os 7, que a gente vê no capítulo 6. O chamado foi para todo servo do Senhor. E se aquele homem foi batizado, como o texto diz que foi, se aquele homem creu, como o texto diz que ele creu, ele saiu e falou do Evangelho para as pessoas. Quando ouvimos e obedecemos, a missão continua. Verso 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não vendo mais o eunuco, e este o foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. O Espírito do Senhor, aquele mesmo que disse para ele, cola nessa carruagem, e o eunuco, e pergunta para ele, né, está entendendo? Não estou entendendo, eu preciso que alguém me explique. Sobe aí. Ele vem, entra, explica o Evangelho de forma simples. De quem que esse texto está falando? De Jesus. Ok, eu entendi, eu creio, tem água ali. O que falta para que eu seja batizado? Você crê? Crê. Ok, desçamos, batiza. Filipe era presbiteriano, batiza. Tá? Não é assim, é assim. Brincadeira, tá, gente? O modo pouco importa. Isso. É difícil quando a gente conta uma piada interna e não se segurar para rir, né? Mas vamos lá. Eu estou me referindo, gente, a essa briga besta, muitas vezes, de que é a quantidade de água, né? Que algumas igrejas batizam por imersão. Você afunda a pessoa. E nós batizamos por aspersão. A gente joga água na cabeça da pessoa, né? Aí vai ficar perdendo tempo. Não, porque o etíope estava lá na carruagem, ele disse, tem água ali. O etíope disse, tem um rio ali. Sabe? Aí vai ficar discutindo essas coisas, antes de dizer assim, olha o que o etíope estava lendo. Isaías. De quem que Isaías está falando? De Jesus. E o que aconteceu com ele? Ele foi convertido. Glória a Deus por isso. Está no céu agora, nesse exato momento, glorificando a Deus, o Pai. Mas aí a gente vai ficar querendo, né? Mas tinha um rio, era deserto, não tinha rio.
E de onde saiu aquela água? Não sei. Não perca tempo com essas imbecilidades. Imbecilidades que atrapalham o evangelismo o discipulado. Porque tem gente que adora ficar discutindo essas coisas, ao contrário de falar de coisas do reino, de estratégias, de intencionalidade. Cara, ora por mim, porque tem um rapaz lá no meu trabalho que eu estou querendo falar de Jesus para ele, mas eu morro de vergonha. Morro de medo dele contar para as pessoas quem eu sou. Eu tenho medo do que ele vai achar. Eu tenho medo do que o grupo vai achar, porque esse negócio de política, ideologia hoje está muito forte, né? Então você não pode falar nada. E perde o foco. Quer ver o foco, queridos, desse texto? Que não é Filipe. Ok, lá vem Jesus dizer que é Jesus. De fato, é Jesus. Eu vou te dizer por quê. João capítulo 6, verso 37. Vai deixar claro para nós que quando Jesus estava cumprindo sua missão, ele focava na vontade do Pai. Filipe viu isso em Jesus. Filipe aprendeu com o mestre, e por isso ele focava na vontade do Pai. Como que Jesus faz isso? Todo que o Pai me dá, que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas o que ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele, perceba, vontade, 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 de quem? A minha vontade? Não, a vontade do Pai. Porquanto a vontade daquele que me enviou é essa, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Jesus deixa claro que aquele que crê será salvo. João capítulo 4, verso 34 e 35, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa, eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede que os campos estão brancos, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Jesus está deixando claro aqui uma imagem, uma figura do ceifador que saiu a ceifar para colher no campo. Os apóstolos eram os ceifadores, os colhedores. O campo são as pessoas. Jesus usa isso diversas vezes. Fareis pescadores de homem, vocês são ceifadores, aqueles que vão ser como frutos, e muitos outros exemplos que Jesus vai trazer para nós para dizer: faça a vontade, esteja atento, esteja sensível ao que o Espírito Santo diz, cumpra a missão que foi dada a você. Você está atento ao que Deus tem dito a você? O maior exemplo de obediência não foi Filipe, Noé, Abraão, José, Gideão e nenhum desses. O maior exemplo de obediência é o Cristo, aquele que cumpre cabalmente até o fim a sua missão, que foi dada pelo Pai. A exemplo dele, façamos o mesmo. Ouça o Espírito. Familiarize-se com o caráter de Deus. Reconheça a vontade de Deus. Reconheça a voz de Deus no mundo. Ouça a voz dele, para você ouvir e entender o que é ele. Nós já demos algumas dicas. Leia a Escritura. Você ouve nos tempos de silêncio, quando você para tudo para pedir socorro, orientação divina. Você ouve Deus falando nas palavras do seu pastor dominicalmente. Você ouve Deus falando na oração. Você ouve Deus falando com um amigo que te ama e serve a Cristo. Você ouve quando o autor da Escritura se apresenta a você. E você deve se curvar reverentemente e ouvi-lo. Você está esperando algo extraordinário? Alguém correndo do lado do seu carro para falar com você? Ou você entende que esses eventos são eventos especiais, que não vai ficar acontecendo toda hora? Você está esperando um anjo vir do céu?
minha primeira reação vai ser correr, se isso acontecer. Desce um cara batendo asa assim, eu corro. Não estou identificando primeiro ainda, né? Vou ler a Bíblia. A Bíblia diz em algum lugar que o anjo ia descer para falar comigo. Não, então cai fora. Prefiro ficar com a Bíblia. Queridos, ou você está ouvindo Deus nas coisas simples da vida? Ler a Bíblia, orar, vir à igreja, aprender mais dele. Existe alguém à sua espera? Lá no trabalho, vizinho, amigo, ansioso para dizendo assim, ó, explica para mim o que o texto está dizendo. Você está preparado para explicar o Evangelho? O que você deseja? À luz do que viveu Filipe, à luz do que viveu o Cristo. Viver uma vida confortável, ou ouvir e obedecer à vontade de Deus. Que Deus nos abençoe, tenha misericórdia de nós. Pai bendito, obrigado pela tua